Denner, e quando você entrou para essa equipe, como é que foi o começo da construção desse circuito de Miami? Porque assim, você pensar em fazer uma pista de rua, que já não é a coisa mais fácil do mundo, toda aquela parte de entretenimento que eu nunca tinha visto, até porque nunca existiu num evento de Fórmula 1. Como é que foi a combinação de fazer essas duas coisas acontecerem e dar tudo certo depois de pouco tempo, né? Que você está falando de 2021, a corrida foi em 2022, no período de um ano. Exato, no mês de maio a gente anunciou publicamente a corrida em Miami. E por parte do nosso CEO, ele já tinha trabalhado numa equipe de corrida no passado. Então, ele tinha experiência em montar em automobilismo. Sim. Então, ele, quando recebeu esse projeto na mão dele, ele começou a contatar pessoas que ele realmente conhecia e montar uma pista que fosse muito atrativa nos olhos da TV, mas para corrida mesmo, realmente de ultrapassagem, porque se a gente fala em Miami, a gente pensa em uma atração turística, em uma cidade totalmente dinâmica. Sim. Né? E foi quando a gente montou esse desenho de pista por realmente questões de fazer a pista o mais larga possível e bem que proporciona um proponente, né? Para ultrapassagens. A gente está vendo aqui, tem a imagem do circuito, né? Você falou um pouco antes do programa começar, aquela parte ali antes daquela reta. A pessoa que desenhou isso, as pessoas realmente pensaram muito, né? Porque tem uma parte de baixa velocidade para os carros não perderem, né, a pressão aerodinâmica, o carro que vem atrás, que a gente sempre fala isso, né? Que dificulta muito a ultrapassagem. E depois disso, uma das maiores retas do calendário da Fórmula 1, que esse ano a gente teve quase que um recorde de ultrapassagem nesse Grande Prêmio de Miami, se não me engano. Certo. Então, assim, botando esse contexto em jogo, onde a pista tem que ser muito atrativa para o consumidor, a gente também pensou em várias experiências ao decorrer desse circuito, ao decorrer dessa pista, que casassem com Miami e que também casassem com todos os tipos de experiência que a gente está montando. Então, você pode ver que bem aqui nessa ponta sul do estádio, as pistas quase se tocam aqui, né? Exato. E ali a gente montou duas experiências para o consumidor realmente sentir o barulho dos carros. Olha que legal. Né? Então, tanto que uma delas é feita pela McLaren, e a McLaren posicionou aí mais de 500 pessoas num final de semana, naquela pontinha ali que está bem apertado, para realmente os próprios convidados deles e clientes sentirem essa adrenalina de tu ver um carro vindo de uma direção e um carro já passando por trás de você. Legal. Que legal, que interessante. E Denner, me tira uma dúvida. A gente vê na Fórmula 1, a gente até já falou sobre isso, né? Que muitas praças, muitas cidades preferem fazer circuitos de rua até para divulgar essas localidades, né? Como, por exemplo, a gente já teve aqui o Grande Prêmio de Jeddah, que é um grande prêmio recente, que, com todo respeito, a maioria das pessoas não conheciam Jeddah. E quando você vê aquela pista, naquela localidade bonita, você fala, nossa, quero ir para Jeddah. Singapura, a mesma coisa. Azerbaijão, a mesma coisa, assim. Pensei que você ia falar do outro. Agora, por exemplo, uma cidade como Miami, que já tem um autódromo, que Homestead é ali perto de Miami, como é que fica para uma cidade que já tem um autódromo construir um circuito de rua, que a gente sabe que tem toda a confusão de você fazer um circuito de rua, em termos de trânsito, desviar trânsito, moradores reclamando, segurança, barulho, e o tempo para montar e para desmontar, né? Então, por que numa cidade que já tem um autódromo, eles optaram em fazer um circuito de rua? Certo. Então, antes propriamente de eu entrar, a nossa organização já estava em contato com essa possibilidade de Miami. E a conversa, então, até quando estava se falando de Fórmula 1 de Miami, era realmente no centro de Miami, né? Mas, logisticamente, é muito complicado tu fazer isso. No centro de uma cidade. Eu admiro muito Vegas por ter essa coragem, ousadia de poder... Porque é o seguinte, você tem a ideia, tudo, né? a ideia e o planejamento, muito legal. A execução para você errar duas coisas, vira uma catástrofe. Então, a gente tendo o nosso terreno, porque esse mapa inteiro que vocês verem hoje aqui na tela, ele é nosso. Isso aí era estacionamento
do estádio do Miami Dolphins, que é uma equipe de futebol então americano. Não é uma rua, a parte de trânsito, não é? Aqui no sul da tela, você vê quadras de tênis ali, Sim, que é do usadas torneio. para o Miami Open. Sim, sim. O Miami Open era usado em uma... O Miami Open acontecia em uma ilha que chama Key Biscayne, onde muitos brasileiros moram. E a nossa organização conseguiu os direitos para trazer o Miami Open para o nosso estádio. Isso faz pouco tempo, uns 3, 4 anos, né? Exatamente. Tanto que a final do Miami Open, os jogos das finais, é acontecido dentro do nosso estádio, do Hard Rock Stadium, que criamos um estádio dentro de um estádio. E isso é desmontado. Desmontado, aperta o botão, ele se encolhe. Gente do céu. A final do Miami Open esse ano aconteceu dia 3 de abril. Nossa. Dia 3 de maio a gente tem todas as casas da equipe e o paddock sendo montado dentro do Hard Rock Stadium. Então, é muito interessante para nós usar esse mapa aqui, essa localização, como um destino global de entretenimento. Por quê? Hoje vamos supor que você é um brasileiro que mora em Miami, você vai num show do Bad Bunny no nosso estádio, você vem na Fórmula 1, você vem no Miami Open, você consome o Miami Dolphins, que é um time de futebol americano, e quiçá outras coisas que a gente pode estar montando para o futuro. A gente tem shows muito conhecidos que acontecem durante o ano, a gente anunciou show da Taylor Swift ano que vem, 3 noites seguidas. Então, Alonso vai. Alonso. Ih, tá firme ainda, rapaz? Tava Não, acho lá? que não, acho que não. Não. Então, a ideia de montar um destino global de entretenimento, ela fez muito sentido para nós. E por isso a gente preferiu fazer em nosso próprio terreno, porque a gente tem muito mais controle. Terreninho... É básico. Fazer uma meia água ali atrás, um negocinho. Ô, Denis, você fala muito de entretenimento e o Max trouxe isso também, né? Porque quando você pensa nos Estados Unidos, os caras sabem fazer sabe. evento. Diferente. Você vai num Qualquer- espetáculo de basquete, que não é o jogo, né? Um espetáculo de basquete, aí você vê show, e tem dança, e tem brincadeira. É uma coisa diferente você assistir qualquer tipo de esporte nos Estados Unidos. Vocês olharam para a Fórmula 1 como um todo para criar esse elemento, esse diferencial para Miami? Como é que foi isso para buscar essas outras coisas? É tipo isso que você falou agora. Eu não sabia, por exemplo, de poder ouvir os carros e ficar mais próximo deles, a pista que vai na pista que volta. E eu também não É muito sabia que esse interessante. terreno era todo particular, eu não sabia disso. Achei que eram vias públicas como a maioria das... Conta como tudo todas que tem, sempre Conta tudo que tem. Em questão de consumidor, né? Vamos falar de como a gente analisa um mercado, né? Miami é uma cidade muito afluente, ela é um poder aquisitivo muito alto em Miami. Então, pessoas do mundo inteiro ali têm apartamentos, segundo as casas que estão ali em Miami. E também pela questão das empresas se mudando para lá, essa questão de Miami foi um perfeito furacão, Casamento, um perfeito casamento, exatamente. Por essa questão de pós-pandemia, desses fatores que a gente conversou. Mas a gente não tinha um estudo de caso de como isso deveria ser feito nos Estados Unidos. A gente tinha um exemplo de Austin, mas Austin é localizada no meio do país e afastado da cidade de Austin, mais ou menos 1 hora, 1h30. Então, teoricamente, a gente tem alguma ou outro GP que está fazendo algo um pouco diferente, mas nada parecido. Por quê? A nossa organização viajou para todos os GPs do mundo. E o que a gente analisou? Falando de consumidor, tá? Sim. Arquibancada e Paddock Club, certo? São essas duas experiências mais comuns e talvez Mônaco você tem os iates lá, que... Kalinka vai lá Tá, sempre. direto. Esse não tem um convite, não, caso você consiga um convite. O iate dela tem tá. até quadra de squash dentro. Tem, várias. Então, quando a gente analisa para o mercado americano, a gente já teve o Super Bowl dentro do Hard Rock Stadium, 2 anos antes. Então, a gente tinha uma análise de números, de precificação, de tudo isso que a gente poderia montar através de experiências de mercado, quantas mil pessoas a gente pode caber aqui. Porque um estádio é isso aqui, né? O que está no meio. A Fórmula 1 são quilômetros que gigantesco. você tem Você que vê até no pensar, né? Exato. mapa, né? Quanto o estádio é pequeno perto da área toda que vocês estão. E aí. será que dá para utilizar o estádio? Como utilizar o estádio? Será que o estádio é benéfico ou não para a Fórmula 1?
muito audacioso também, porque a gente não vê uma organização que monta um circuito de Fórmula 1 em meio ou perto de alguma outra coisa que, né, sim. já está sendo Tava lá, montada. lembra que ele mandou vídeo pra gente, Tava, sentadinho que eu no estádio, tava. inclusive? É.